Olá, eu sou Michele Souza e seja muito bem-vindo ao canal Audiobook Crime e Mistério. Hoje vamos ler juntos o conto Uma Piada em Comum, do livro Os Últimos Casos de Miss Marple, de Agatha Christie. Prepare-se para um mistério inesperado, onde o banal se transforma em algo extraordinário. Sente-se confortavelmente e deixe-se envolver por mais uma das brilhantes narrativas da rainha do crime. Então, vamos ao livro! E esta, disse Jane Ellier, terminando as apresentações, é Miss Marple. Como toda atriz, conseguiu o seu intento. Aquilo era realmente o clímax, o triunfante final. O tom de sua voz era igualmente respeitoso. O estranho é que a pessoa tão efusiante apresentada não passava de uma solteirona afável e bisbilhoteira. No olhar dos dois jovens a quem Jane, tão gentil, a tinha apresentado, havia incredulidade e uma certa decepção. Eram ambos bonitos. A moça, Charmy Strode, morena e elegante, e o rapaz, Edward Rossiter, louro, alto e amável. É um prazer enorme conhecê-la, disse Charmy, um pouco ofegante, mas lançou um rápido olhar cheio de dúvidas para Jane Ellier. Querida, disse Jane em resposta a seu olhar. Ela é uma pessoa maravilhosa. Deixe tudo por conta dela. Prometi que a traria e cumpri a promessa. E voltando-se para Miss Marple, você resolverá tudo para eles. Tenho certeza. Não será difícil. Miss Marple volveu os calmos olhos azuis para Edward. Poderia dizer-me do que se trata? Jane é uma grande amiga nossa, disse Charmy, impaciente. Edward e eu estamos com um problema sério, então Jane nos convidou para essa festa, dizendo que nos apresentaria alguém que poderia... Bem, que talvez pudesse... Jane nos disse que a senhora é uma excelente detetive, Miss Marple, completou o Edward. Os olhinhos da solteirona piscaram, mas ela protestou humilde. Não, de forma alguma. É que quem mora em uma cidadezinha como essa sempre acaba conhecendo um pouco melhor a natureza humana. Mas agora vocês me deixaram curiosa. Qual é o problema? Acho que é algo terrivelmente corriqueiro, um tesouro enterrado, informou Edward. É mesmo? Isso parece muito interessante. Pois é, como a Ilha dos Tesouros. Pena que no nosso caso falte o romantismo de costume. Não há mapas marcados com uma caveira ou um fêmur, nem indicações como 4 passos à esquerda, a oeste pelo noroeste. É bastante prosaico o lugar onde devemos procurá-lo. Vocês já tentaram? Nós cavamos cerca de 2 acres. O local foi preparado para virar uma horta. Agora estamos decidindo se devemos plantar verduras ou batatas. Será que realmente devemos falar-lhe a respeito disso? Interrompeu Charmy. Mas é claro, minha querida. Então, só precisamos encontrar um lugar tranquilo. Venha, Edward. Ela saiu da sala apinhada e sufocante de fumaça e dirigiu-se a uma saleta no segundo pavimento. Sentaram-se e Charmian disse de chofre. Bom, é o seguinte. Tudo começou com o tio Matthew. Quer dizer, um tio de nosso avô, meu e de Edward. Ele era muito velhinho, gostava bastante de nós e sempre dizia que quando morresse nos deixaria todo o seu dinheiro. Tio Matthew morreu em março e deixou tudo o que tinha para ser dividido igualmente entre Edward e eu. Pode até pensar que é mentira, mas sua morte não me alegrou absolutamente. Gostava dele de verdade, mas já estava doente há algum tempo. O problema é que tudo que ele deixou era praticamente nada. Isso, francamente, foi um choque para nós, não foi, Edward? Edward concordou, dizendo: Sabe, nós estávamos contando com isso. Quando se espera receber uma bolada, não se faz muito esforço para ganhá-la. De outra forma, sou da Marinha e só tenho meu soldo, e Charmian não possui nada. Trabalha como assistente de diretor num teatro de 2ª categoria. É um trabalho interessante que ela gosta de fazer, mas não ganha quase nada. Pretendíamos nos casar e não estávamos preocupados com dinheiro, porque sabíamos que algum dia ficaríamos bem.
E como vê, não estamos, disse Charmian. E o pior é Einstein, a propriedade da nossa família. Provavelmente terá que ser vendida. Edward e eu a amamos tanto. Acho que não suportaríamos isso. Se não encontrarmos o dinheiro do tio Matthew, é o que teremos que fazer. Charmian, ainda não tocamos no X do problema, disse Edward. Fale, então. Edward encarou Miss Marple. À medida que tio Matthew envelhecia, ia se tornando cada vez mais desconfiado. Suspeitava de tudo e de todos. Muito sensato da sua parte, retrucou Miss Marple. A ambição dos homens pode chegar a limites inacreditáveis. Tem razão. Era o que tio Matthew também pensava. Ele tinha um amigo que perdera todo o dinheiro em negociatas bancárias e outro que fora arruinado por um advogado desonesto. E ele próprio já havia perdido o dinheiro que investira em uma companhia fraudulenta. Tio Matthew ficou tão impressionado com esses acontecimentos que decidiu de uma vez por todas transformar o dinheiro em tesouro e enterrá-lo. Disse Miss Marple. Começo a compreender. Os amigos argumentaram com ele, fazendo-o ver que não obteria nenhum lucro dessa forma. Mas ele estava irredutível, dizia que seu dinheiro deveria ser guardado em uma caixa debaixo da cama ou ser enterrado no jardim. E quando morreu, deixou muito pouco em ações, apesar de ser muito rico. Por isso acreditamos que tenha realmente feito o que dizia, concluiu Charmian. Edward continuou a explicação. Descobrimos que tinha vendido algumas ações e retirado grandes somas em dinheiro, mas ninguém sabe o que ele fez. É provável que tenha agido de acordo com seus princípios, ou seja, comprado ouro e enterrado. E ele não disse nada antes de morrer? Não deixou nada escrito? Um documento? Uma carta? É isso que nos deixa loucos. Ele não deixou nada. Ficou inconsciente por alguns dias, mas voltou a si pouco antes de morrer. Olhou-nos e suspirou levemente e depois disse: Vocês estarão bem, meus queridos pombinhos. Então, piscou o olho direito e morreu. Pobre tio Matthew. Ele piscou o olho? Repetiu Miss Marple pensativa. Edward replicou ansioso. Isso lhe diz alguma coisa? Fez-me lembrar de uma história de Arsène Lupin. Havia alguma coisa escondida no olho de vidro de um homem, mas o tio Matthew não tinha olho de vidro. Miss Marple abanou a cabeça. Não me ocorreu nada no momento. Charmian estava desapontada. Jenny jurou que você diria logo onde deveríamos cavar. Miss Marple sorriu. Bem, não sou mágica. Não conheci seu tio, não sei que tipo de homem era ele e não conheço nem a casa nem o solo. E se o conhecesse? Perguntou Charmian. Talvez fosse fácil dizer alguma coisa, respondeu Miss Marple. Ótimo, disse Charmian. Venha conosco a Einstein para ver o que pode fazer. É possível que Charmian não imaginasse que Miss Marple fosse levar o convite a sério. Porém, ela disse logo. É muita gentileza sua, minha querida. Sempre desejei procurar um tesouro escondido e... Continuou olhando para eles com um jeito romântico e cúmplice. Ainda mais havendo amor em jogo. Aqui estamos, disse Charmian, gesticulando vivamente. Acabaram de visitar as dependências de Einstein. Estiveram no jardim, que mais parecia uma trincheira. Andaram pelo pequeno bosque, onde em volta de cada árvore havia uma escavação, e olharam tristemente para as alamedas outrora limpas e belas. Estiveram também no sótão, onde velhos baús e cômodas foram esvaziados. Entraram em porões, onde lajes foram retiradas à força dos seus suportes. Mediram e deram tapas nas paredes e mostraram a Miss Marple todas as peças do antigo mobiliário que pudessem abrigar uma gaveta falsa. Uma pilha de papéis jazia sobre uma mesa do escritório. Todos os documentos deixados pelo finado Matthew Strode. Nenhum fora destruído, e Charmian e Edward sempre voltavam a relê-los, examinando cuidadosamente cada promissória, convite ou correspondência,
na esperança de se deparar com uma pista que, até então, tivesse passado despercebida. Será que sobrou ainda algum lugar? Perguntou Charmian ansiosa. Miss Marple abanou a cabeça. Parece que nada foi esquecido, minha querida. Talvez tudo tenha sido vasculhado demais. Sempre achei que se devia ter um plano. É como diz uma amiga minha, a senhora Eldridge, cuja criada era especialista em polir assoalhos. Um dia, ela tanto se esmerou em polir o chão do banheiro que a senhora Eldridge, ao sair do banho, escorregou, caiu e quebrou a perna. Foi um lamentável acidente, porque a porta do banheiro, como era de se esperar, estava fechada, e o jardineiro teve que subir numa escada e entrar pela janela. Situação muito embaraçosa para a senhora Eldridge, uma mulher de respeito. Edward mexia-se na cadeira impacientemente. Desculpe-me, por favor. Estou sempre me desviando do assunto. É que uma coisa lembra a outra e isso às vezes ajuda. O que quis dizer é que se tentássemos imaginar um lugar... Edward interrompeu. Pense, Miss Marple, o meu cérebro e o de Charmian não são mais capazes disso. É claro, meu querido, é muito cansativo para vocês. Se não se importam, gostaria de examinar tudo isso. E apontou os documentos que estavam sobre a mesa. Isto é, se não forem confidenciais, não quero parecer bisbilhoteira. Esteja à vontade, mas acho que não vai encontrar nada. Miss Marple sentou-se e começou a examinar aquele amontoado de papéis. À medida que os examinava, ia organizando-os em pequenas pilhas. Quando terminou, ficou olhando para elas por alguns minutos. Edward perguntou, com um toque de malícia na voz. Então, Miss Marple? Ela sobressaltou-se. Desculpe-me, estava distraída. Encontrou alguma coisa importante? Não, mas acho que descobri que tipo de pessoa era o tio Matthew. Bem parecido com meu tio Henry. Amigo de brincadeiras óbvias, um solteirão. Evidentemente, não sei bem porquê. Talvez uma desilusão na juventude, metódico, não gostava de se sentir preso. Poucos solteirões gostam. Por trás das costas de Miss Marple, Charmian fez um sinal para Edward, indicando que Miss Marple estava ficando gagá. Miss Marple continuou a falar animadamente do seu tio Henry. Gostava de charadas. Algumas pessoas sentem-se mal com charadas. Um simples jogo de palavras pode ser irritante. Era desconfiado também. Estava definitivamente convencido de que os criados o estavam roubando. E às vezes eles estavam mesmo, é claro. Isso tomou conta dele de tal maneira, pobre homem, que no final desconfiava de que estivessem envenenando sua comida. Passou a só comer ovos quentes. Costumava dizer que ninguém podia envenenar um ovo quente. Querido tio Henry, eu o conheci tão alegre, gostava tanto de um cafezinho depois do jantar. Costumava dizer, este café está muito frio, o que se poderia traduzir por quero mais um. Edward sentiu que se ouvisse mais alguma coisa a respeito do tio Henry, iria enlouquecer. Gostava dos jovens, continuou Miss Marple, mas tinha certa tendência a instigá-los. Costumava colocar sacos de balas fora do alcance das crianças. Deixando a educação de lado, Charmian disse, ele me parece horrível. Ah, não, querida. Era apenas um velho solteirão, não muito ligado a crianças. Até que ele não era de todo ruim. Guardava uma boa quantia em dinheiro em casa, dentro de um cofre seguro, e fazia muito alarde sobre isso. Por causa de todo o seu falatório, uma noite ladrões entraram em sua casa e arrombaram o cofre. Bem feito, disse Edward. Ah, mas não havia nada no cofre, disse Miss Marple. Ele guardava o dinheiro em outro lugar, atrás de algumas obras religiosas na biblioteca. Dizia que ninguém retirava um livro desse tipo da prateleira. Edward interrompeu. É uma ideia. Que tal olharmos na biblioteca? Charmian sacudiu a cabeça com desdém. Você acha que não tinha pensado nisso? Procurei atrás de todos os livros. Foi terça-feira passada,
Quando você foi a Portsmouth, tirei todos os livros das prateleiras, sacudi-os e nada. Edward suspirou. Depois levantou-se e tratou de livrar-se estrategicamente de sua indesejável hóspede. Foi muito gentil da sua parte ter vindo e tentado nos ajudar. Sentimos muito desapontá-la e tomar o seu precioso tempo. Vou tirar o carro e a senhora poderá apanhar o trem das 15h30. Mas, disse Miss Marple, precisamos encontrar o dinheiro. Você não pode desistir, Edward. Se não conseguir, a princípio, tente 1, 2, 3 vezes, mas tente novamente. Quer dizer que devemos continuar tentando? Exatamente, disse Miss Marple. Eu ainda nem comecei. Primeiro, casse sua lebre, como ensina aquele famoso livro de receitas. Um livro maravilhoso, mas caríssimo. E a maioria das receitas começa assim. Tome meio litro de leite e 1 dúzia de ovos. Mas onde é que estava mesmo? Ah, sim. Acho que nós, de alguma forma, caçamos nossa lebre. Ou seja, seu tio Matthew. E só nos falta descobrir onde ele escondeu o dinheiro. E isso deve ser bastante simples. Simples? Exclamou Charmian. Sim, querida. Estou certa de que ele teria feito o óbvio. Uma gaveta secreta? Esse é o meu palpite. Ninguém poderia esconder barras de ouro em uma gaveta secreta, disse Edward secamente. Não, é claro que não. Mas não há razão para crermos que o dinheiro esteja em ouro. Mas ele sempre dizia... Meu tio Henry também. Lembra-se do cofre? Eis porque acredito que aquilo fosse uma pista falsa. Diamantes, por exemplo, poderiam estar em uma gaveta secreta. Mas nós procuramos em todas as gavetas secretas. Chamamos um carpinteiro para examinar as mobílias. Verdade? Você é esperta. Eu sugeriria a gaveta da escrivaninha de seu tio. É aquela ali perto da parede? É, vou mostrar. Charmian foi até ela, retirou a tampa. Dentro dela havia caixilhos e pequenas gavetas. Abriu uma portinhola central e tocou uma mola por dentro da gaveta da esquerda. O fundo da parte central soltou-se. Charmian retirou, revelando uma cavidade vazia. Isso não é uma coincidência? Exclamou Miss Marple. Tio Henry tinha uma escrivaninha semelhante a essa. Apenas a madeira era diferente. De qualquer forma, disse Charmian, não há nada lá, como se pode ver. Acredito, disse Miss Marple, que o carpinteiro fosse muito jovem para conhecer tudo a respeito da sua profissão. Antigamente os carpinteiros eram mais engenhosos quando fabricavam esses esconderijos. Há segredos dentro de segredos. Ela apanhou um grampo do coque dos cabelos grisalhos e impecáveis. Espetou em um orifício quase imperceptível que havia num dos lados do segredo. Com um certo esforço, puxou uma gavetinha dentro da qual se via um maço de cartas amareladas e um papel dobrado. Edward e Charmian debruçaram-se sobre o achado ao mesmo tempo. Com os dedos trêmulos, Edward desdobrou o papel para logo deixá-lo cair com um grito de decepção. Uma receita? Presunto ao forno? Enquanto isso, Charmian desatava a fita do maço de cartas. Escolheu uma e leu-a rapidamente. Cartas de amor? Miss Marple exclamou romanticamente. Que lindo! Talvez esteja aí a razão porque o seu tio nunca se casou. Charmian lia. Meu querido Matthew, devo confessar que parece ter passado muito tempo desde que percebi sua última carta. Tento ocupar-me com minhas tarefas e sempre penso que sou mesmo muito feliz por ter a oportunidade de conhecer o mundo e que nunca poderia imaginar que viajaria tanto por essas ilhas desde que cheguei à América. Charmian interrompeu bruscamente a leitura. De onde é essa carta? Do Havaí. E prosseguiu. Por incrível que pareça, esses nativos são mesmo de um primitivismo incrível. Não se vestem, são selvagens e passam a maior parte do tempo nadando, dançando e adornando-se com guirlandas de flores. O pastor Gray já fez algumas conversões,
mas o trabalho é quase sempre inútil, e tanto ele quanto sua esposa estão muito desmotivados. Tenho feito o que posso para encorajá-los, mas também às vezes me sinto triste por um motivo que você conhece, meu querido. A distância é uma prova muito severa para um coração apaixonado. As suas sinceras manifestações de carinho e afeto animaram-me muito. Agora e sempre, você é o dono do meu devoto e fiel coração, querido Matthew. Seu verdadeiro amor, Betty Martin. PS. Esta está endereçada à nossa amiga Matilda Graves, como sempre. Espero que Deus me perdoe este pequeno subterfúgio. Edward assoviou. Uma misteriosa. Eis o romance de tio Matthew. Por que será que nunca se casaram? Ela parece ter viajado pelo mundo inteiro, disse Charmian, examinando o resto das cartas. Mauritânia, toda espécie de lugares. Provavelmente morreu de febre amarela ou coisa parecida. Um leve suspiro chamou-lhes a atenção. Miss Marple estava muito intrigada. Muito bem, disse ela. Vejam isso agora. Ela lia a receita de presunto ao forno. Sentindo seus olhares inquiridores, começou a ler em voz alta. Presunto ao forno com espinafre. Tome um bom pedaço de presunto defumado, recheie com cravo da Índia e cubra com açúcar mascavo. Asse em forno morno e sirva com purê de espinafre. O que acharam disso? Que estranho, disse Edward. Não, talvez fosse até gostoso. Mas o que acham disso tudo? De repente, o rosto de Edward iluminou-se. Acha que isso pode ser um código? Apanhou o papel. Olhe, Charmian, é evidente. Por qual motivo ele guardaria essa receita numa gaveta secreta? Exatamente, disse Miss Marple. Isso é muito significativo. Quem sabe não é o truque da tinta invisível? Vamos aquecer o papel. Acenda o fogo, disse Charmian. Edward assim o fez, mas não havia sinal de tinta invisível. Miss Marple pigarreou. Realmente acho que vocês estão tornando tudo muito difícil. A receita deve ser apenas uma pista. As cartas é que devem ser importantes. As cartas? Sim, especialmente a assinatura. Mas Edward nem a ouviu. Gritava animado. Charmian, venha cá! Ela está certa! Veja, os envelopes são antigos, sim, mas as cartas foram escritas há pouco tempo. Exatamente, disse Miss Marple. Elas foram envelhecidas. Aposto como foi o próprio tio Matt quem as envelheceu. Exatamente, repetiu Miss Marple. Tudo deve ser código. Nunca houve missionária alguma. Minhas queridas crianças, não há razão para dificultar as brincadeiras. Realmente um homem muito simples. Quis apenas brincar. Pela primeira vez, os dois jovens deram total atenção a Miss Marple. O que quer dizer com isso, Miss Marple? Perguntou Charmian. Quero dizer, querida, que você tem o dinheiro em suas mãos nesse momento. Charmian fitou as próprias mãos. A assinatura, querida, é a chave de tudo. A receita é apenas uma pista. Cravos da Índia, açúcar mascavo e tudo mais. O que significa? Ora, presunto e espinafre. Presunto e espinafre significam nada. Está claro, então, que as cartas sim são importantes, principalmente se levarmos em consideração tudo que seu tio fez pouco antes de morrer. Ele piscou o olho, não foi o que disse? Muito bem, eis a pista. Quem está louco aqui, nós ou a senhora? Perguntou Charmian. Sem dúvida, minha querida, você já deve ter ouvido uma expressão que indica que alguma coisa não é o que parece. Ou será que já não é mais usada? Numa situação como esta, costumava-se dizer um piscar de olhos e Betty Martin. Edward ficou sem ação. Seus olhos estavam fixos no papel que tinha nas mãos. Betty Martin? É claro, Edward. Como você mesmo disse, não existe ou não existiram tais pessoas. As cartas foram escritas por seu tio e acredito que ele se tenha divertido muito com isso.
Os envelopes são bem mais antigos. Não poderiam pertencer às cartas, porque o selo postal data de 1851. Ela estacou e repetiu bem devagar. 1851. Isso explica tudo, não? Não para mim, disse Edward. Claro, exclamou Miss Marple. Também não faria sentido para mim se não fosse meu sobrinho neto, Lionel. Um menino maravilhoso e um apaixonado filatelista. Sabe tudo sobre selos. Foi ele quem me contou a respeito de um tipo de selo raro e valiosíssimo. Um deles foi achado recentemente e leiloado. Era um selo de 2 centavos, datado de 1851. Foi arrebatado por 25.000 libras, se bem me lembro. Imagino que os outros selos também devam ser raros e valiosos. Sem dúvida, seu tio os comprou através de intermediários e tomou todo o cuidado para não deixar pistas, como se diz nas histórias policiais. Edward resmungou alguma coisa. Sentou-se e escondeu o rosto nas mãos. — O que houve? Perguntou Charmian. — Nada, apenas um mau pensamento. Se não fosse por Miss Marple, nós teríamos queimado essas cartas sem dar-lhes maior atenção. Ah, isso é o que esses velhinhos espirituosos nunca imaginam. Meu tio Henry, por exemplo, certo Natal, enviou uma nota de 5 libras para sua sobrinha favorita. Colocou a nota dentro de um cartão de boas-festas, fechou-o e escreveu: todo o meu amor e votos de felicidade. Sinto só poder enviar-lhe isso esse ano. A moça, desiludida com a mensagem, atirou o cartão na lareira sem ao menos abri-lo, e ele acabou tendo que enviar-lhe outra nota. A impressão de Edward a respeito de tio Henry sofreu uma completa transformação. — Miss Marple, disse ele, vou abrir uma garrafa de champanhe. Vamos beber a saúde do tio Henry. Espero que você tenha gostado de acompanhar essa intrigante história de Miss Marple. Agatha Christie nos leva, mais uma vez, a um enigma repleto de mistérios e reviravoltas, mostrando o brilhantismo de sua personagem na arte de desvendar o inexplicável. Se você gostou desse conto, não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal para mais audiobooks como esse e compartilhar com outros fãs de mistério. Muito obrigado por sua companhia, um grande beijo e até o próximo livro.